Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa sexta aula do módulo de Biologia Molecular e hoje a gente começa a adentrar aqui no mérito das mutações gênicas. Essa aula, para tornar-se mais fácil de ser assimilada por vocês, ela foi subdividida nessa sexta aula, na qual a gente vai adentrar aqui nos méritos das causas das mutações gênicas, e a nossa sétima aula, posterior a esta, vai comentar as consequências das mutações gênicas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente pensa em mutação gênica, é interessante vocês terem muito bem definido na mente de vocês que mutações gênicas são justamente o motor da variação ou da variabilidade genética. Nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam, todos os organismos vão apresentar em escala menor ou menor variações aí em alguma ou em algumas porções do seu genoma. E, consequentemente, essas variações aí vão gerar variabilidade genética, que podem ser agrupadas em 4 categorias: mutações gênicas, mutações cromossômicas, recombinação e transposição. E a gente pode pegar aqui, por exemplo, a própria questão da crista de galos. A gente já viu lá nas aulas de genética que isso aqui está atrelada com alguns processos aí de interações gênicas, interações alélicas, certo? E nesse sentido, eu quero que vocês entendam que essas diferentes modalidades, formas de cristas, estão atreladas aqui com mutações gênicas. Então, nesse sentido, o que é uma mutação gênica? A mutação gênica nada mais é do que uma alteração na sequência de um gene, gerando uma nova forma alélica, ou seja, o que eu quero que vocês entendam é que em uma determinada porção aí de um gene, eu posso sofrer uma possível modificação, posso ter, por exemplo, uma perda ou uma adição de uma base nitrogenada, posso ter uma metilação, uma desaminação, e isso vai gerar uma nova forma alélica. E nesse sentido, ainda é interessante saber-se que o alelo mais encontrado, geralmente, nós adotamos ele como referência, e comumente nós o chamamos de alelo selvagem, ou seja, aquele alelo primitivo, geralmente. E os alelos que são gerados aí por mutação são denominados como alelos mutantes, certo? Por fim, entendamos que qual que é a correlação entre mutação e alelos? Então, vamos pegar aqui uma situação hipotética, na qual você tem aqui uma sequência de DNA, e aí a gente sabe que a informação gênica ela é armazenada aí numa sequência de pares de bases nitrogenadas. Essas pares de bases nitrogenadas, feito aí o processo de transcrição, vão originar agora um RNA mensageiro. E aqui eu quero que vocês entendam ainda que esse RNA mensageiro, geralmente, ele apresenta uma sequência de 3 nucleotídeos que nós denominamos como córdon. Nós já havíamos visto isso aqui, inclusive, na terceira aula aqui do curso de Biologia Molecular, que são utilizados aí como molde para a formação de um aminoácido, e esse aminoácido ligando-se a outro, que ligando-se a outro, e sucessivamente, formam uma proteína. Mas percebamos aqui que, nesse contexto dessa figura, percebam que houve uma mutação, certo? E essa mutação, consequentemente, fez aqui um produto gênico mutante inativo. E aqui eu quero que vocês entendam que mutações podem gerar alteração ou perda de função. No entanto, existem aí algumas mutações que podem ser ditas como silenciosas, não vão ocasionar nada. E a gente vai entender isso aqui com mais calma ao longo da nossa aula, certo? Então, como eu falei anteriormente, as mutações elas podem ter efeitos aí nos fenótipos, caso alterem ou, eventualmente, façam perda de função de uma proteína. Nesse sentido, percebam essa via metabólica na qual você tem 3 enzimas que elas vão ser importantes para fazer processo de catalisação ao longo desse percurso reacional, e se eventualmente houver mutações em alguma dessas enzimas, eu posso ter aí processo de bloqueio desse processo aí reacional, tá bom? Então essa figura eu acho ela bastante interessante, no sentido que ela é bastante elucidativa do quão importante, o quão eficaz ou até mesmo vital são as mutações aí no organismo.
As mutações, é interessante nós ainda destacarmos que elas são ocasionadas aleatoriamente. Então, não existe aí uma forma de haver uma previsão probabilística de como que acontece um processo mutacional. Mutações acontecem a todo tempo, a todo instante. Então, é interessante vocês ainda terem aqui muito bem claro na mente de vocês que mutações acontecem aleatoriamente. Então, vamos pegar a bola da vez aí, que é a infecção pelo SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA. E aí o pessoal fala, o vírus está mutando, será que a gente consegue prever se essas mutações vão influenciar, por exemplo, a virulência ou o grau de patogenicidade? Pessoal, já antecipo a vocês. É pouco provável que nós consigamos inferir se isso vai estar atrelado ou não com maior grau de virulência ou com maior grau aí de patogenicidade. Então, é interessante nós sabermos aí que mutações são eventos aleatórios e não tem como prever-se isso. E é importante ainda destacar-se que mutações são aí o motor das variações genéticas e, nesse sentido, são importantes para que a gente consiga compreender o processo evolutivo. Mas não tem como a gente, por exemplo, prever o que vai acontecer na história evolutiva mediante mutações, tá bom? E por que as mutações ocorrem? As mutações, geralmente, elas podem acontecer de maneira espontânea, ou seja, de maneira natural, ou de maneira induzida. Então, o que acontece? Em algumas ocasiões nas quais houve aí alguns erros durante o processo de replicação, a gente fala que temos um contexto de mutações espontâneas, ou seja, são mutações que elas acontecem naturalmente. Então, tem aí, ao longo do processo de replicação do DNA, vários momentos que podem acontecer algumas falhas nesse processo. Existem momentos aí que a gente consegue reparar frente aos mecanismos de reparo do DNA, mas em outros momentos não. No entanto, algumas outras mutações são ocasionadas aí por agentes que nós denominamos como agentes externos. E nesse sentido, esses agentes externos são a mesma coisa que agentes mutagênicos, ou seja, são agentes capazes de gerarem mutações. Então, adentrando aqui no mérito das mutações espontâneas, ou seja, são aquelas mutações que acontecem durante o processo de replicação do DNA. Nós podemos ter aqui algumas ocasiões de bases tautoméricas, ou seja, são as bases nitrogenadas padrões que apresentam isômeros raros, ou seja, isômeros tautoméricos. Para quem não sabe o que é a tautomeria, recomendaria que desse uma olhadinha nas aulas de química orgânica no YouTube, para vocês conseguirem compreender o que é tautomeria. Mas essa figura aqui ela é bastante interessante no sentido de explicar aqui. Nós temos a forma ceto da timina e nós temos a forma rara, que tem uma forma aqui que nós denominamos como forma enol. Tá? Percebam que tem uma diferença muito sutil. Aqui você tem uma dupla ligação com o oxigênio e aqui você tem uma hidroxila, tá bom? E, consequentemente, você tem toda uma alteração na estrutura. E aí, esses isômeros padrões das bases nitrogenadas são de duas formas, ceto ou amino. E aí, o que acontece? Percebam de antemão que os átomos de hidrogênio podem trocar de posição dentro dessa molécula, gerando as formas imino ou até mesmo outra forma denominada como enol. E essas alterações, consequentemente, elas alteram aí o padrão de pareamento dessas bases, o que vai ocasionar processos de mutação. Então, nesse sentido, percebam aqui, o par de bases AC é um evento raro e o pareamento CT também é um evento raro, porque a gente já sabe que A se pareia com T e C se pareia com G. Mas em decorrência dessa alteração, em decorrência aí da mudança do átomo de hidrogênio dentro da molécula, gera toda uma alteração na conformação dessa molécula, nessa estrutura tridimensional, que faz com que haja aí novos pareamentos que não deveriam acontecer de maneira natural. A lembrar-se, a gente sabe que as bases nitrogenadas são ligadas entre si através de ligações de hidrogênio, tá bom? Então, isso daqui pode ocasionar aí pareamentos anômalos. E aí, consequentemente, esses pareamentos anômalos raros geram processos mutacionais. Então,
percebam de antemão que essa forma tatomérica aqui no O'Hara da guanina, por exemplo, gera aí uma forma mutante, tá bom? Podemos também ter um evento que nós denominamos como adição ou perda de bases. Essas adições ou perdas são comuns aí em regiões de bases repetidas. E nessas regiões a gente pode formar estruturas em alças. Eu vou mostrar mais adiante para vocês isso aqui. E dependendo da maneira qual essa alça ocorre aí a adição ou deleção de bases, tá? Então vamos lá. Dependendo da forma ou de onde essa alça se forma, você pode ter aí processo de adição ou perda de bases nitrogenadas. Se a alça ocorre no DNA molde, nós temos aqui um processo de deleção de bases. Se essa alça ocorre na formação da fita nova, nós temos aqui processo de adição de bases. E, consequentemente, como o pareamento se mantém correto, a replicação segue. Então, vamos lá, ó. Dá uma olhadinha. Você tem aqui um processo de adição, síntese de DNA. Então, tem aqui, ó, bonitinho. E aqui o deslizamento do filamento recém-sintetizado e a base extra projeta-se aqui na alça. E aí você tem adição de pares de bases A e T, certo? E aqui, ó, a deleção é quando acontece aqui na fita molde, tá bom? E aí você tem perda de bases, nesse caso aqui C, G e C e A e T, tá bom? Mas voltando aqui nessa figurinha, só para por descargo de consciência, o que eu quero que vocês entendam? Geralmente, essa alça de formação aí, se eventualmente ela acontece na fita molde, acontece deleção. Se ela acontece na fita nova ou na fita recém-sintetizada, nós temos aqui adição, tá bom? Posto isto, a gente pode ter um processo também denominado como depurinações. O que seriam as depurinações? São quebras aqui espontâneas das ligações entre a base nitrogenada purina e a dexorribose. E acontece apenas em adeninas e guaninas. E a perda da base nitrogenada pode ter dois destinos. Quais são eles? Primeiro, a própria célula reconhece o nucleotídeo defeituoso e o substitui, que é o que mais comumente acontece. E um outro evento que pode acontecer é que essa base nitrogenada aí, aleatoriamente, ela pode ser adicionada em outro local, o que acaba gerando aqui a mutação, que é um evento mais raro, tá? O que acontece? Você tem aqui o açúcar e a base nitrogenada. Você tem uma quebra entre essa base nitrogenada e o açúcar. Eventualmente, eu posso ter aqui um mecanismo de reparo que faz uma substituição e, chuchu beleza, continua aí o processo. Mas, eventualmente, eu posso ter um processo no qual você tem essa perda aqui da guanina ou da adenina, e no lugar de eu colocar ou uma adenina ou uma guanina, eu coloco uma tinina ou uma citosina. E isso acontece aqui no processo mutacional, tá? Eu posso ter um processo também denominado como desaminação. São aqui contextos no qual você tem perda de grupos aminos da molécula de citosina. E aí, consequentemente, o resultado aí disso daqui é uma molécula chamada uracila. E as bases no DNA são frequentemente metiladas. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? A gente comentou lá na nossa última aula que o processo de metilação do DNA é justamente uma forma aí de manter uma integridade, uma regulação gênica desse processo. Ou seja, eu consigo regular o quão refinado esse processo foi. Quando uma citosina metilada, que é o caso aqui da 5-metilcitosina, sofre uma desaminação, ela se transforma em timina. E essas desaminações aí são alterações químicas simples. Logo, esse processo aqui, ó, o processo de desaminação, ou seja, retirada do grupo amina, é o evento aqui mutacional mais comum no DNA. Beleza? Outro rolê que pode acontecer, danos oxidativos, ou seja, espécies reativas de oxigênio ativas aí são comuns nas células. A gente já comentou, inclusive, lá na nossa aula sobre cadeia transportadora de elétrons, que durante o processo da cadeia transportadora é gerado várias espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, elas geram lesões no DNA, formando aí bases defeituosas. E as principais espécies de reativos de oxigênio são o peróxido de hidrogênio, radicais superóxido, radicais hidroxilas e etc. Esses daqui que eu elenquei, por exemplo, eles ocasionam aí alterações nas bases nitrogenadas
que, consequentemente, podem fazer pareamentos errados ou até mesmo bloquear o processo de replicação do DNA, tá bom? E aí nós temos os agentes mutagênicos, ou seja, são aqueles agentes externos que vão gerar processos mutacionais. Então nós podemos ter, por exemplo, aqui análogos de bases, ou seja, são moléculas que são bastante parecidas estruturalmente a uma base nitrogenada e, consequentemente, elas fazem pareamentos específicos aí com as bases normais. Os casos mais comuns são o 5-bromino-uracil, é o 5-UB, e o 2-amino-purina, que é o 2-AP. São essas duas moléculas aqui, tá bom? São duas moléculas aqui bastante parecidas com bases nitrogenadas e elas conseguem fazer pareamentos específicos com as bases normais. E aí gera mutação. Então, ó, essa figura aqui demonstra, por exemplo, um par de bromanil-uracila, que é uma forma ceto, ligando-se com adenina, e aí você tem pareamento aqui uracila com guanina, e por aí vai, certo? Você pode ter um outro agente mutagênico denominado como ácido nitroso, que ele age causando aí desaminações em adeninas, guaninas e citosinas. Isso faz com que essas bases agora elas passem de uma forma amino para uma forma ceto, que a gente já viu lá anteriormente. Tá bom? A gente pode ter também a ação aí de agentes intercalantes. O que são esses agentes intercalantes? São moléculas que elas vão se intercalar entre as bases do DNA, alterando a conformação da dupla hélice. E essa alteração da conformação da dupla hélice leva à adição ou à deleção de bases durante o processo de replicação, tá? Então, tem um caso aqui da proflavina, acidrosina laranja e etc. Esses agentes aqui intercalantes, eles se ligam ali e fazem aí a adição ou perda de bases durante o processo de replicação. Mas ainda temos os agentes que nós denominamos como agentes alquinalantes, que são moléculas que dão um grupamento alquila a outras moléculas. E isso também gera aqui eventos mutacionais, certo? Então você tem aqui ó, o sulfeto de bis-2-clorioetino, que é o gás mostarda. Você tem o sulfonato de etilmetano, que é o MS. Você tem o sulfonato de etiletano, o EES. Todos isso aqui são agentes alquilantes, ou seja, são grupos que adicionam alquila aqui às bases, tá bom? E por fim, nós temos aqui os raios ultravioletas, que são aí raios que são liberados pelo Sol, né? E eles dissipam sua energia para as moléculas de DNA. E os átomos de DNA excitados são mais reativos que podem interagir com moléculas vizinhas. E isso daqui dá o que falar, gente. Inclusive, existe um caso aqui que a gente chama de dimerização de bases nitrogenadas, que é um evento ocasionado geralmente por radiação por raios ultravioletas, certo? E, por fim, era isso. Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Desculpa aí pela tela azul, pela tela preta. Fui!